Olá, galera do NBTV. A gente está aqui hoje em mais uma exclusiva. Agora com Paulinho Mosca, essa simpatia, esse músico muito simpático e que vem desenvolvendo um trabalho tentando unir a música da América Latina, né, Paulinho? Eu queria que você falasse um pouco justamente sobre isso, sobre esse projeto Mercosul Musical, de onde saiu a ideia. Bom, a ideia saiu do melhor lugar, saiu da vida, saiu da ordem natural das coisas. Eu acabei conhecendo o trabalho do Jorge Drexler, esse uruguaio, por meio de uma fã dele que me entregou um disco para eu conhecer. Acabei gravando uma canção dele, convidei ele para ir no lançamento do meu disco. Ele, em retribuição, me convidou para ir ao lançamento do disco dele na Argentina e no Uruguai, e aí começou um intercâmbio. Eu comecei a apresentar artistas brasileiros para ele, e ele artistas argentinos e uruguaios para mim. Eu comecei a tocar mais vezes lá e ele mais vezes aqui no Brasil. E, de repente, em 2 anos, a gente viu que tinha já uma certa troca natural já acontecendo. O Kevin Johansen, que foi o segundo convidado do projeto, me foi apresentado pelo Jorge. A gente já tocou os 3 juntos em Buenos Aires e Montevidéu. E depois, quando o Centro Cultural Banco do Brasil aprovou o projeto que eu enviei junto com a Tema Eventos lá do Rio, que era justamente a ideia de formatar algo que já existia, esse encontro, foi uma grande felicidade, porque em 1 ano a gente conseguiu as datas de artistas, acho que maravilhosos, muito diferentes entre si, que é o Jorge Drexler com o Arnaldo Antunes, um encontro fantástico. O Drexler gravou uma canção do Arnaldo, por isso tinha essa ligação. O Kevin Johansen gravou, a Paula Toller, né, que foi a convidada do Kevin, gravou 2 canções dele no disco dela. Na terceira semana a gente teve o Pedro Aznar com o Celso Fonseca. O Celso me levou a um show do Pedro já há uns 8 anos atrás, lá no Rio, para eu conhecê-lo. Então, eles já são amigos, já tinham tocado juntos. Então, a ideia de juntá-los também era uma forma de fazer jus a esse convite. E esse fim de semana, o último que encerra, é do Luciano Superville, que é o pianista do Barrofondo Tango Clube, um grupo fantástico que mistura tango com eletrônica. Ele gravou um disco solo maravilhoso com os músicos do Barrofundo. Então, ele está convidando o Vitor Ramil, que é um compositor do Sul, que o Sul ali quase Uruguai, então o Vitor é bastante emblemático para o Mercosul, porque o Vitor é um Brasil que já se comunica diretamente com o Uruguai e a Argentina há muito tempo. Então a ideia surgiu daí, de encontros naturais que viraram, na verdade, uma grande ideia, uma ideia necessária, né, diria, para esse momento que a gente está passando, porque pode parecer que a solução brasileira é olhar para dentro, mas eu ando desconfiado de que a gente precisa olhar um pouco para fora, se reconhecer como sul-americano também, né? Não só o país das diversidades, mas a diversidade que a Sul-América nos oferece, a língua espanhola, que também pode nos oferecer um tipo de poesia e de sintaxe muito bem-vinda, e a origem comum que temos, que eles também são mestiços, eles também são frutos de encontro de negros com brancos e índios, de alguma maneira. Então, nós somos muito mais parecidos com eles do que com os norte-americanos, ou com a Europa, ou com o Oriente, que, na verdade, a gente presta mais atenção do que a eles. Achei uma grande tolice da nossa cultura e da nossa diversidade não ter essa generosidade, no mínimo, com esses hermanos, porque é como se fosse mais um Brasil, né? Se a gente fosse ufanista o suficiente para dizer assim, é mais uma diversidade que a gente pode assimilar, sabe? E que nos pertence, e nós a eles, como território. Essa é a ideia do Mercosul. Acima de tudo, travar um beijo de línguas, né? Eu queria que você contasse um pouco agora da ideia do teu programa no Canal Brasil. Assim, você entrevista músicos lá, eu queria saber de onde surgiu a ideia e queria também que você falasse um pouquinho sobre aquele jogo de espelhos e aquele que o telespectador às vezes fica meio até confuso. Tá. O programa é sobre a composição, a criação. Como é que se faz uma canção? Essa foi a primeira ideia do programa e é a ideia central dela. Eu converso com compositores
sobre o processo de criação deles, como apareceu a música na vida deles, por que, enfim, calhou deles tocarem aquele instrumento e por que eles começaram a fazer as primeiras canções, qual é o método que eles usam, se existe um método, e por quê, e como sai uma canção, de onde vem, para onde vai, o que é isso. Essa é a questão do programa. Mas, mais do que isso, em torno, o fazer do programa, o programa acaba sendo um metaprograma, porque eu também peço a eles para comporem um pedacinho de uma canção que está sendo feita durante as gravações. E essa canção, quando termina, ela vira a abertura do programa. Então, a abertura já é uma canção que todos os participantes da temporada fizeram. E isso é um pouco a atmosfera do programa. Visualmente, ele também é meio arriscado, né? Confuso, né? Confuso com muito orgulho, no sentido de fusão, porque a gente trabalha com um cenário de espelhos, côncavos e convexos. A ideia visual do programa é parecer um sonho. Quando você está sonhando, às vezes você voa sem querer ter voado, você pula do prédio e não morre, você beija aquele cara imbeijável, né? aquele ator lindo, você dá um beijo louco nele. Então, tem essa atmosfera de você não saber direito o tamanho dos espaços, né, que tem no sonho. Eu queria essa atmosfera para o programa. O Zumbido, eu gostaria que fosse um sonho meu ou do convidado, né, que ele chegasse num lugar e respondesse umas perguntas em ambientes que estouram luzes e que deformam um pouco a paisagem, que confunde, você não sabe se aquilo é uma floresta ou um quadro que está atrás dele. Ou seja, esse universo onírico está presente no Zumbido. E, sobretudo, ao exército de câmeras que a gente consegue através dos espelhos. O programa tem a entrevista e tem as canções. Nas canções, a gente faz 3 vezes cada canção e muda as câmeras de lugar. A gente consegue ter 18 pontos de vistas em cada canção. Então, eu acho que a originalidade do Zumbido está no excesso, né, mas um excesso muito apurado, porque essas 16 câmeras por músicas, depois a gente assiste todas, de cada convidado, e estabelece qual o melhor plano em cada momento para cada um. Então, o programa, eu diria que ele é um bordado, sabe? Quando aquelas cisideiras fazem aquelas florezinhas no pano de uma cama gigantesca, que você vê que cada flor foi bordada por um ponto de agulha. O programa ele é assim também, cada plano, né, cada coisa que se diz nas entrevistas, eu edito o áudio das entrevistas todo, tiro todas as coisas e deixo o essencial. Então, o programa ele é todo feito assim, acho que é isso que difere. Eu não conheço, adoraria, na verdade, que todos os programas fossem assim, mas eu não conheço um programa na televisão aberta ou fechada ou comprada ou que tenha um tratamento que o programa conseguiu ter. Isso é graças a uma equipe de uruguaios, falando de Mercosul. Foi lá que eu encontrei gente disposta a trabalhar pela beleza e não pelo dinheiro. Foi lá que eu consegui uma gente tão apaixonada por música brasileira que se dispõe a entregar 24 horas de sua vida para realizar um programa como esse. Uma paixão que eu, às vezes, não encontro aqui. Né, uma adoração assim, a todo tipo de música brasileira, do Vando ao Francis Haime, do Otto ao Zé Miguel Wisnik, do André Abujanra ao Gilberto Gil, né, da Martinalha ao Milton Nascimento, do Jorge Versilo ao Jorge Maltner, sabe, do Jorge Aragão ao Leone, né, do Zeca Pagodinho sei lá, Nando Reis. Sabe, a diversidade do Brasil está no programa sendo vista de uma maneira muito nova. Eu acho que o programa tem um paradigma muito novo, tem uma subjetividade extremamente original.